Igreja pode se assentar em nome de Jesus. Aleluias. Eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Deus tem algo para as nossas vidas aqui, em nome de Jesus, e nós queremos então compartilhar com os irmãos aquilo que o Senhor tem falado ao nosso coração. Amém? Aleluias. O tema da mensagem é o seguinte: checklist para o crescimento da igreja. Eu quero que você mantenha a sua Bíblia aberta, nós vamos ler juntos, mas eu quero trazer como pano de fundo o que esse capítulo tem nos falado. A verdade é que no capítulo 2, no começo, você vê o tema, o título ali é o nascimento da igreja. Ou seja, a igreja surge no momento em que os apóstolos estavam reunidos ali. Eles então ficaram ali por um tempo orando, buscando ao Senhor, e você sabe da história, você sabe do relato. Mas o Espírito Santo veio e encheu aquelas vidas que estavam ali, houve um barulho e toda a multidão afluiu para aquele lugar, e Pedro se levanta e Pedro prega. Aquele que era covarde agora se levanta antes de todo mundo e prega uma palavra, e 3.000 pessoas se convertem. Nasce a igreja do Novo Testamento. E nessa manhã eu quero falar com os irmãos a respeito de como essa igreja, ou o que essa igreja tinha. Porque no final do versículo de número 47 do capítulo 2 diz assim: louvando a Deus e tendo favor entre todo o povo, e agora, a cada dia, o Senhor acrescentava a ele os que iam sendo salvos. Havia um crescimento na igreja. A igreja do Novo Testamento, ela já nasce de certa maneira grande. Ela nasce com 3.000 pessoas. Mas é interessante que não para aí, porque o Senhor estava acrescentando dia a dia pessoas que se convertiam ao Evangelho, ao cristianismo, e tornavam-se parte dessa igreja. E a partir do verso 37, que eu gostaria de compartilhar com você, ele mostra alguns itens. Por isso que eu disse checklist, lista de checagem, para que você entenda isso. Geralmente, quando um avião, antes dele decolar, antes dele sair do seu lugar para ir para outro, todas as vezes, sem exceção, o piloto e o copiloto pegam o manual e eles começam a checar, item por item, ponto a ponto, as coisas que eles têm que checar, para checar se o avião está em ordem. E se algum daqueles pontos que eles estão ali checando não estiver em ordem, eles não saem, porque eles sabem que pode haver algum problema. Você, quando vai no mercado, obviamente que alguns não fazem isso, mas grande parte faz uma lista de compras, porque senão você corre o risco de esquecer aquilo que você devia comprar, ou muitas vezes comprar além do que você deveria ter comprado. A lista de checagem, ela é necessária para que nós saibamos se está tudo certo, se estamos fazendo corretamente, se nós estamos realmente fazendo como devemos fazer, tanto no avião quanto nos empreendimentos. Grandes empreendimentos nunca acontecem sem antes eles checarem ponto a ponto, para que isso venha a dar certo, para que isso venha a prosperar. E aqui então nós temos uma lista de coisas que a igreja do Novo Testamento possuía desde o seu início, para que haja crescimento na igreja, mais do que o marketing mundano tem feito para encher as igrejas. Eu quero ficar com esse, amém? Eu quero ficar com esse aqui, que é bíblico, esse aqui que realmente faz diferença. Poderíamos aqui dizer, olha, para encher a igreja é muito fácil. É simples encher uma igreja, irmãos. Como é que eu faço para encher uma igreja?
Muito fácil. Coloca aqui na frente. Primeiro pinto a igreja das cores que as pessoas estão na moda. Depois eu coloco aqui luzes estroboscópicas, canhão de fumaça. Coloco aqui um grupo de louvor que eu contrato, maravilhoso, lindo, profissionais da música. Não pessoas comprometidas com Jesus, não me importa. O que importa é que essas pessoas, elas vão tocar e vão mexer com a sua emoção. As luzes vão fazer você ficar contente e feliz. Se eu fosse colocar, colocaria aqui uma palavra que iria deixar você feliz e contente. Certamente a igreja enche. E é o que nós temos visto acontecer nesses dias. Todavia será, aonde está? Eu quero perguntar aqui, quero que você responda para você mesmo e na sua casa depois. Aonde está na Bíblia esse método de crescimento da igreja? Eu não achei, mas eu achei esse aqui, de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a partir do verso 37. E diz assim, eu gostaria então de colocar para você nessa manhã os itens que fazem com que uma igreja cresça de maneira bíblica, amém? Diz assim o versículo 1, o versículo 37: quando ouviram isto, pois foram compungidos no coração, e disseram a Pedro e aos demais apóstolos: varões irmãos, que faremos? Eles tinham acabado de ouvir a pregação, e aquilo mexeu com eles. Eles caíram em si, e eles perguntam assim: irmãos, o que faremos? E Pedro lhes disse: olha só, arrependei-vos. Esse é o primeiro item. Uma igreja de pessoas arrependidas, de pessoas convertidas ao Senhor, uma igreja de pessoas que tiveram realmente um encontro com Jesus, olharam para si próprios e disseram: eu preciso me arrepender. E nós temos falado muito a respeito disso nesses dias, porque tenho certeza que essa é a mensagem. Tenho certeza que Jesus está voltando. Temos a certeza disso. Por quê, pastor? É só olhar em volta. É só olhar no sul. É só olhar no mundo. As coisas que estão acontecendo, e nós todos estamos carecas de saber isso. Mas a mensagem é: arrependei-vos. A igreja do Novo Testamento, a igreja que surge, que cresce, é uma igreja de pessoas arrependidas. Pessoas que tiveram um encontro com Jesus. E o segundo item continua no mesmo verso e diz assim: e seja batizados, ou seja, era necessário o batismo. Não que ele salvasse alguém, embora ele trouxesse algo. Preste muita atenção. Preste muita atenção. Esse arrependimento aqui significa mudança, óbvio. E esse batismo aqui confirma a mudança. Muitas vezes nós temos ouvido: para que eu preciso me batizar? Não estou pronto, não sinto. Mas não é uma opção, não é um sentimento, é uma ordem de Jesus. Quando Jesus ele vai aos céus, antes um pouco ele diz assim: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Isso é uma ordem. Não foi uma opção que Jesus deu aos seus discípulos, mas ele não parou aí. Ele disse: batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O batismo faz parte da vida cristã. O batismo faz parte de uma igreja que cresce. Ele não vai salvar você, porque o que vai salvar você é o arrependimento e a confiança na obra que Jesus realizou na cruz do Calvário. Amém? E ele continua: cada um de vós, em nome de Jesus Cristo, para a liberação dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Outro item, o terceiro item de uma igreja que cresce, é o dom do Espírito Santo, que nada mais é do que a promessa que Deus fez ao seu povo lá antes, em Joel,
A profecia de Joel declarava isso: nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e sonharão vossos velhos, e os jovens terão visões, sonhos. Tudo isso faz parte. Quando nós entendemos aqui que isso faz parte da igreja do Novo Testamento, eu tenho que entender, para que a igreja cresça, nós precisamos ser pessoas que receberam essa promessa. Veja, não é algo teórico, é algo que você tem a experiência, não é um conhecimento humano de saber o que é. Ah, eu sei o que é, eu entendo, mas se você não tem essa experiência, você ainda não entendeu e nem compreendeu na sua íntegra. Porque a igreja do Novo Testamento, ela é composta, e ela só vai crescer quando esses itens forem todos colocados em prática dentro da igreja. E ele continua: porque a vós é a promessa, e para vossos filhos. Veja, cai por terra aqui a ideia de muitos que diz assim: olha, isso era para a época dos apóstolos, isso não é mais para hoje. Cai por terra aqui, é para vós, para vossos filhos, e para todos os que estão longe. E veja, e para todos os que estão longe, para quantos o Senhor nosso Deus chame a si. É para mim e para você, amém? É para mim e para você. Não é algo que ficou no passado, é algo que está no presente. E diz assim: e com muitas outras palavras testificou solenemente, e os exortava dizendo: sede salvos dessa perversa geração. Outro item, para que haja crescimento da igreja, é que você, a ideia, sede salvos desta geração, saiam do meio desta geração perversa. Não é o caso sair fisicamente no sentido de você se excluir num lugar, não é isso, mas é sair do sistema que essa geração está vivendo. E nós sabemos nesses dias que nunca tivemos uma geração tão perversa quanto a nossa geração, quanto esta geração, onde filhos matam pais, pais matam filhos, onde você tem as maiores atrocidades acontecendo, filhos se casando com mães, pais se casando com filhas, tendo relacionamentos. Nunca houve uma geração, óbvio que sempre houve, mas como essa nunca, porque a Bíblia diz que nos últimos tempos a iniquidade aumentaria, e nós temos visto isso acontecer. E a exortação do Senhor sai do meio dessa geração, salva-se dela, ou seja, saia desta geração perversa, não pense como eles, não haja como eles, porque eles são perversos. Precisamos entender que a igreja que cresce é uma igreja composta de pessoas que não compactuam com essas coisas, que não vivem essas coisas, estão no mundo, mas no mundo não são, como disse o Senhor Jesus. Ele disse: Pai, guarda-os, porque eles não são do mundo, como eu não sou do mundo. Eu não os peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal, porque eles não são daqui. Então nós precisamos entender que itens importantes fazem com que a igreja cresça, e nós precisamos tê-los, porque a igreja nada mais é do que o ajuntamento de crentes. A igreja nada mais é do que um conjunto de pessoas que se reúne num determinado lugar para adorar. Essa semana eu vi no Instagram aquelas propagandas, apareceu uma mulher, pastora da igreja luciferiana, pastora da igreja luciferiana, igreja de Lúcifer, e ela pegou a Bíblia e leu lá em Êxodo, aonde Deus diz a Moisés que endureceria o coração de Faraó, para que ele perseguisse, primeiro para que ele deixasse ir, mas para depois ele perseguisse. E ela leu a Bíblia, e lá está escrito que Deus faria isso, e fez isso, e Deus matou, exterminou a geração de Faraó.
E ela então pega aquele capítulo, pega aquelas palavras: que Deus é esse? Veja que Deus mau, veja que Deus horrendo, veja que Deus que vocês cristãos servem um Deus mau. Pega a palavra, interpreta a palavra totalmente fora do seu contexto. E muitas vezes nós, que temos a verdade, e essas igrejas crescem, viu? Só para você saber. Elas crescem e crescem muito. Aí vem você e fala assim: se é de Deus, cresce. Não é assim não. Não é assim que funciona. Porque se nós formos ver o que é de Deus, de fato e de verdade, nós vamos ficar com poucas. A do diabo também cresce. E vou dizer para você que deve crescer mais do que a de Deus. Porque largo é o caminho que leva à perdição. E estreito e apertado é o caminho que leva à vida eterna. Nós temos que entender, em nome de Jesus. E diz assim, continuando: sede salvos desta geração perversa. Assim, pois, os que acolheram a sua palavra, preste muita atenção, foram batizados, e naquele dia foram acrescentadas como 3.000 almas. A igreja cresce. Um grupo de pessoas reunidos num cenáculo, 120. Havia outros, obviamente, mais ou menos uns 500, mas ali havia 120. Daquele lugar sai e 3.000 se agregam. 3.000 se convertem. E eu fico a imaginar que eles passaram o dia todo, todos eles, batizando pessoas ali. 3.000 batismos. Faz parte da igreja que cresce. Faz parte. E ele continua no versículo 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Aqui são mais alguns itens para nós checarmos. Outro item: perseveravam na doutrina dos apóstolos. Eles se mantinham, eles estavam lá, eles não desistiam. Perseverar significa continuar, apesar de tudo, continuar, apesar da situação contrária, continuar. Nós fomos exortados a continuar. Ah, mas a correnteza, sim, continua remando. Ah, mas olha a situação, sim, continua indo. É óbvio que tudo vem ao contrário. É claro. Você espera o quê se você é salvo em Jesus Cristo? Uma boa vida? A moleza? Claro que não. O diabo intensifica a luta contra a sua vida. Sabe por quê? Porque os que são dele, são dele. Ele não tem preocupação com os que são dele. Ele tem preocupação com aqueles que deixaram de ser dele. E ele vai intensificar a luta contra você porque ele te quer de volta. Perseverança. Eram pessoas que perseveravam. Eles se mantinham na doutrina dos apóstolos, na Bíblia. Eles não tinham outros livros, mas a palavra de Deus é o que eles se mantinham nela. E se você for para a sua Bíblia, lá em Atos, você vai ver um grupo de pessoas chamado Bereanos. E quando Paulo chega lá, e Paulo prega a palavra, esse grupo de homens e mulheres crentes vão para a palavra para checar se Paulo estava falando coisa certa. E assim precisa ser a nossa vida. Precisamos ser perseverantes na palavra, nos manter nela, amém? É ela. Eu gosto de dizer porque é a maior verdade. Este livro é a palavra de Deus, amém? Ele é, ele não contém, ele é.
a palavra de Deus, e temos que ficar nele, nos manter nele. Ah, mas a situação passa. Na verdade, tudo passa. E diz aí o dito popular que até uva passa. Então, tudo passa, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Amém? Por isso que nós perseveramos, continuamos apesar de, continuamos, sempre continuamos. Esse é o outro item, para que a igreja cresça: perseverar na palavra e na doutrina dos apóstolos e na comunhão. Comunhão é outro item. Vai checando o seu checklist aí comigo. Comum união, estarmos juntos. Comunhão significa ter uma união só. Com união, comunhão, comum união. Nós precisamos ter o mesmo pensamento nas coisas essenciais. Podemos divergir nas que não são essenciais, mas nas essenciais temos que ter comunhão, temos que ter comum união, temos que pensar da mesma forma, temos que agir da mesma forma. A igreja do Novo Testamento, ela tinha comunhão, estavam juntas. Precisamos entender isso de uma vez por todas, porque muitas vezes nós achamos que não precisamos estar. E se todos nós pensássemos assim, se eu pensasse assim hoje, se você pensasse assim, hoje eu não vou, se cada um de nós pensássemos assim, quem estaria aqui? Ninguém. Mas nós temos comunhão, amém? Nós entendemos que eu faço a minha parte, você faz a sua parte, cada um de nós faz a sua parte, e a Bíblia fala sobre isso. Paulo ensina mostrando a figura do corpo, e ele diz assim: um corpo bem ajustado, com suas juntas, medulas, seus nervos. Um corpo, quando está bem ajustado, ele cresce. Perceba, a igreja do Novo Testamento, ela era uma igreja unida, era uma igreja que não deixava para o outro. Isso é um princípio da liderança. E um princípio é esse: a diferença entre o grupo e o time é essa. No grupo, eu cavo o buraco, o que vem depois de mim planta a semente, o que vem depois dele volta a terra para o lugar. Então no grupo é assim: eu cavo o buraco, o outro vem, põe a semente, o outro vem e cobre a terra. E aí eu falto, eu não vou. Não tem ninguém que planta a semente, mas aquele que está seguindo, ele vem ou melhor, eu não cavo o buraco. Aquele outro vem e joga a semente. E o outro que vem, joga a terra por cima dela, mas não tem buraco. E se eu tirasse o do meio? Eu venho e cavo o buraco. O do meio faltou. Não tem quem joga a semente, mas eu fiz o buraco e vem o outro e joga a terra. Isso é grupo. O time, a equipe. Eu cavo o buraco, o outro vem, joga a semente, e o outro vem e põe a terra. Eu faltei. O segundo veio e viu que eu faltei, ele vai e cava o buraco e joga a semente, e o outro vem e põe a terra. É diferente. Nós somos um time, amém? Nós não somos um grupo, nós somos uma equipe. Nós não somos um grupinho, nós somos uma equipe, amém? Amém? É isso que nós precisamos entender. A igreja cresce quando nós entendemos o conceito. A igreja cresce quando nós entendemos que há itens que nós temos que fazer. E ele continua. E no partir do pão. Não, partir do pão significa a ceia do Senhor. A igreja precisa disso. Claudio me mandou um vídeo essa semana
de uma pessoa que diz que não temos que ter mais ceia. Não precisa, porque Jesus, eu estou matando Jesus sempre. Uma interpretação completamente errônea. A Bíblia diz, e Jesus falou: fazer isso em memória de mim. Ele não deu data para terminar, amém? Na verdade ele deu, até que eu volte. E aqui nós vemos que a igreja que cresce é uma igreja que tem celebração da ceia do Senhor. Faz parte, é item essencial, que não pode faltar. Não pode faltar. Versículo 43. E sobrevinha temor a toda a alma. A igreja que cresce, irmãos, é uma igreja que teme a Deus. Não só no sentido de respeitá-lo, mas no sentido de entender que, olha, Ele é Deus. A igreja que cresce, ela não leva Deus de qualquer jeito, ela tem temor, ela tem respeito. Ela não é uma igreja que simplesmente acha que Deus, mas Deus é amor. Isso é o que mais temos ouvido falar nesses dias. Deus é amor, pastor. Ele entende. Ele é amor, claro que Ele é amor, a sua essência é amor. Mas você esqueceu que Ele também é justiça, fogo consumidor. Ele é varão de guerra, Ele é tudo isso. Mas a igreja que cresce é uma igreja que reparte o pão, que tem como parte do seu crescimento a ceia do Senhor. E continua. E nas orações, eu pulei até inclusive, e nas orações, uma igreja que cresce, versículo 42 no final. Uma igreja que cresce é uma igreja que ora. Uma igreja que cresce é uma igreja que ora. Se não orarmos, e eu não estou dizendo aqui orar pelas suas coisas da sua casa, eu sei que você ora pelo seu marido, pela sua esposa, pelos seus filhos, eu sei que você ora. Mas eu estou dizendo orar pelas coisas da igreja, pelo crescimento da igreja, pelos irmãos da igreja. Eu não vou perguntar, mas quanto você tem orado pelo irmão que está do seu lado? Você todos os dias coloca a sua igreja diante do Senhor, cada irmão, aqueles mais chegados. Como é que nós temos feito? Temos levado diante do Senhor os nossos objetivos. Temos levado diante do Senhor como igreja. A igreja que cresce é a igreja que ora. Ela ora uns pelos outros, ela ora pela nação, ela ora pelas situações, ela ora por tudo. A igreja que cresce ora, e ora muito, ora muito. Continua no versículo 43, e muitos prodígios e sinais milagrosos eram feitos pelos apóstolos. Outro item, para que a igreja cresça, são prodígios e sinais milagrosos. Mas então, pastor, cadê? Na igreja tal, que veja, esses sinais acompanham os que creem. Amém? 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 Porque a tendência é, o pastor tem que fazer milagre. Quem falou isso? Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que todo aquele que crê, e ela fala isso, os que creem falarão novas línguas, ressuscitarão mortos, e porão as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. O milagre é para eu fazer e para você fazer também. Amém? A igreja que cresce, os seus membros fazem milagres e prodígios. Mas como faz, pastor? Ora, impõe as mãos. Percebe? Mas então está faltando sim. Na verdade eu acredito que está faltando todos aqui. Muitos deles. Continua. Veja, e todos os que criam. Crer faz parte desses itens. Quando nós cremos, irmãos? Quanto estamos crendo? E ele continua. Estavam juntos e tinham todas as coisas em comum, e vendiam suas propriedades. E eu quero parar aqui. Não significa, e a ideia aqui é que eles não tinham apego às coisas dessa vida.
Nós somos uma geração apegada ao materialismo, nós somos a geração materialista. Nós falamos que entregamos nossa vida a Jesus, mas não entregamos as nossas coisas a Jesus. Nós falamos que entregamos nossa vida a Jesus, mas não entregamos nossa carteira a Jesus. O que eu quero dizer com isso é, nós somos materialistas. Esse povo aqui, e óbvio que havia um contexto envolvido, mas a ideia é de desapego. Desapego às coisas dessa vida. Pastor está dizendo que eu tenho que ser pobre? Não. Pastor está dizendo que eu não tenho que ter as coisas? Não. Eu estou dizendo que você não pode colocar seu coração nessas coisas como sendo a prioridade da sua vida. É isso que eu estou dizendo. Você tem de ter, você pode ter, compre. Pode ter 2 carros? Tenha. Pode ter uma casa maior? Tenha. Se você quiser assim, tenha. Mas que isso não seja a essência, que isso não venha primeiro na sua vida, que isso não seja aquilo que ocupa o seu coração em primeiro lugar. Essas pessoas aqui, o versículo todo diz assim, né? Estavam juntos e tinham todas as coisas em comum, e vendiam as propriedades e as posses, e as distribuíam a todos segundo a necessidade de cada um, ou de cada qual. Óbvio que eles tinham um contexto ali envolvido. O que eu estou tentando mostrar é que a igreja que cresce é uma igreja que não está apegada às coisas desta terra. O seu coração não está apegado às coisas desta terra. Eles buscam o alto, amém? Eles buscam as coisas que vêm de cima. E continua. Versículo 46. E perseverando unânimes, novamente perseverando, cada dia no templo. Eles iam à igreja, amém? Eles iam à igreja, e eles perseveravam em ir. E continua, partindo o pão de casa em casa, havia um relacionamento entre eles, havia comunhão entre eles, compartilham o alimento com alegria e singeleza de coração. Versículo 47 diz assim, louvando a Deus. Outro item, louvar a Deus. Não é cantar a Deus, irmãos, é louvar a Deus. O que é louvar? O que é louvar? Louvar é dizer aquilo que Deus é, aquilo que Deus faz. Louvar é você colocar diante dele aquilo que Deus faz, as coisas que ele faz. Nós louvamos a Deus. A adoração é diferente do louvor. E obviamente a adoração, ela vem depois do louvor. Ela vem na sequência do louvor. Precisamos compreender essas coisas. Precisamos entender tudo isso. Porque só assim, o final do versículo de número 47 vai dizer: e o Senhor a cada dia acrescentava a eles o que iam sendo salvos. Itens necessários para que a igreja cresça. Eu falei 12 deles para vocês, que nós precisamos ter, que nós precisamos buscar, que nós precisamos entender. Queremos uma igreja que cresce, amém? Que cresce nos moldes da palavra. Queremos uma igreja que cresce dentro desse conjunto de itens. E temos sempre, e é uma preocupação, de fazer o checklist, a checagem. Esse item positivo, esse item positivo, esse item negativo. Opa, para então. Temos que acertar esse item. Temos que corrigir esse item. Depois de corrigido esse item, agora positivo. Próximo item, positivo. Certamente temos mais itens positivos do que negativos, amém? Amém? Mas certamente temos itens negativos também. E esses precisam ser consertados. Para que a igreja cresça, nós precisamos entender isso. Amém, queridos? Que essa palavra ela caia no seu coração e que você possa entender essa palavra e colocar em prática na sua vida. Amém?